Olá, finalmente eu consegui fazer a leitura do meu primeiro Murakami. Esse livro aqui é o livro oriental do ano, porque sempre eu procuro colocar um livro japonês ou chinês na minha lista. Eu li um do Kazuo Ishiguro ali, mas o Kazuo Ishiguro, ele só nasceu no Japão, mas ele escreve em inglês, ele foi muito pequeno para Londres, então não é considerado assim, uma literatura oriental mesmo, né? Então, o Murakami, Haruki Murakami, eu não sei onde foi que eu conheci, nas minhas andanças por aí, mas eu conheci primeiro pela trilogia dele, o 1Q84, e ele tem uma produção bem grande, assim. Na verdade, eu fiquei muito em dúvida por onde começar, pesquisei bastante. No entanto, quando eu folheei esse Kafka à beira-mar numa livraria, eu pensei, é este aqui. Fiquei muito, assim, apaixonada pela forma como ele escreve e confesso que eu tava bem em dúvida, assim, por onde começar e se realmente seria bom. Eu vou falar umas anotações, de acordo com umas anotações que eu escrevi aqui, tá? Então, o Murakami, nasceu em Kyoto, 1949, ele recebeu um prêmio chamado Prêmio Yomiuri. Lá vários autores japoneses receberam esse prêmio e eu li esse livro muito rápido, ele tem 571 páginas. Bom, eu li esse livro em 13 dias, eu li bem rápido. Esse ano tá bem legal, tô conseguindo ler bem rápido, assim. Já li uma quantidade bem boa de livros. E então, assim, Kafka Beira-Mar, o título já chama atenção, né, porque remete ao escritor Kafka. E então a gente fica instigado a saber o que seria esse Kafka à beira-mar. Então, na verdade, esse título aqui, ele vai se referir a uma música, né? Que vai ter uma música e um quadro também. Bom, esse livro, ele vai contar a história São duas histórias que vão se intercalando. Eu vou falar primeiro a do Kafka Tamura, depois eu vou contar outra história, e essas duas histórias, elas vão se encontrar em algum momento depois, certo? Então, assim, esse livro, a primeira história, ele vai contar a história de um menino chamado Kafka Tamura, que ele vai fugir de casa, ele tá saindo de casa. Então, aqui a gente tem uma referência à tragédia grega, ao complexo de Édipo, a história do Édipo, porque ele tá saindo de casa, ele não tem mãe, a mãe dele abandonou ele quando ele era bem pequeno, acho que 4 anos, se eu não me engano, e ele fica só com o pai, mas o pai é muito ausente também. Ele praticamente, assim, é sozinho, mora num bairro de Nakano, em Tóquio, e aí ele foge de casa porque o pai dele fez uma profecia, aquela mesma profecia da tragédia grega, a profecia de que ele mataria o próprio pai e ele se casaria com a mãe, né? Só que aqui nesse caso tem também a história da irmã. Ele coloca que ele também iria manter relações com a irmã. Essa irmã, a mãe leva quando ele é pequeno, quando a mãe foge, a mãe leva a irmã embora. Nunca mais ele tem notícia e então ele resolve fugir. Ele pega umas coisas e ele resolve ir embora para um lugar que nem ele sabe onde. Ele vai meio sem rumo, assim. Quando ele tá indo no ônibus, ele encontra uma menina chamada Sakura e todo mundo que ele encontra, tanto mulheres com a idade assim da mãe, quanto moças que têm a idade da irmã, ele sempre vai ficar se perguntando, né, se poderia ser a irmã dele ou se poderia ser a mãe. Então ele
sempre vai ficar com isso na cabeça. Quando ele vai... essa Sakura, depois tem um determinado momento, ele encontra com ela no ônibus, que eles estão indo para a mesma cidade, e depois ele vai precisar da ajuda dela por causa de uma coisa estranha que acontece. E assim, eu sabia que o Murakami era uma literatura estranha, mas eu não imaginava o tanto. É realmente muito, muito estranho, né? Ele chega, então, nessa cidade pequena, essa é uma coisa que eu gosto muito, assim, sabe? E ele inventa umas mentiras e ele acaba conseguindo ficar num hotelzinho. E, então, ele tá só com a mochila, as coisas do corpo mesmo, a roupa do corpo, algumas coisinhas que ele levou. Então, ele sai, fica perambulando pela cidade, até que ele vai a uma biblioteca chamada Biblioteca Komura. E essa biblioteca é uma biblioteca que ela é particular, ela é uma biblioteca só de haikai. E é bem interessante, assim. Nessa biblioteca tem um menino, na verdade ele é trans, é um menino trans, que... Aí tem muita coisa que eu não sei se eu devo falar, porque são surpresas, assim, que vão aparecendo ao longo do livro. Tentar o mínimo, assim, né? De contar, antecipar as coisas que tem lá. Esse menino, garoto chamado Oshima, vai se tornar muito amigo dele e também ele vai conhecer a diretora, uma pessoa bem enigmática, assim, uma diretora dessa biblioteca que se chama Senhora Saek. Essa Senhora Saek, ela vai ser, assim, bem fundamental aqui, porque ela é a idade da mãe dele, né? Ela seria essa idade da mãe dele. O Oshima... Olha, se fosse um filme, eu creio assim que o Oshima levaria o Oscar de melhor ator coadjuvante, porque ele é um personagem incrível nesse livro. As coisas mais interessantes assim saem da boca dele, sabe? Muito bacana mesmo. Ele tem um conhecimento muito grande e ele tem... Esse Oshima, ele tem uma casa na montanha, no meio de uma floresta, que é muito simbólico, porque é tipo uma cabana mesmo, né? Mesmo essa coisa da cabana no meio da floresta, uma floresta perdida, e ele tem lá essa casa na montanha. Passado algum tempo, o pai do Kafka, Tamura, na verdade eu não consegui descobrir se o nome dele era Kafka realmente, ou se ele inventou esse nome para ele na hora de fugir. Eu fiquei realmente com essa dúvida. E o pai dele é assassinado, depois começam a ocorrer um monte de coisas estranhas, cair umas coisas do céu, umas coisas muito, muito estranhas mesmo, começa a acontecer, e o pai dele é assassinado, a polícia não sabe, e a polícia passa então a perseguir ele, a perseguir não, né? Procurar por ele para tentar esclarecer algumas coisas, porque ele tinha fugido, né? E então a polícia vai procurar por ele. Ele se esconde novamente na floresta, e nessa floresta ele passa assim por uma revelação muito grande e uma experiência assim de quase morte mesmo, mas aí ele acaba retornando. Paralelamente, então, a gente tem a história de um senhor chamado Nakata. É bem curioso, assim. O Nakata, ele era um menino normal, até 9 anos de idade. E aí, aos 9 anos, ele vai com a professora para uma aula numa floresta. E ocorre uma coisa muito, muito estranha lá. De repente, todas as crianças que estão com essa professora desmaiam e ela tá sozinha lá. Porém, todas as crianças voltam e como se nada tivesse acontecido, as crianças não se lembram do que ocorreu, mas o Nakata não volta. Então aqui começa essa história do Nakata se passa na época da guerra, então tem muito jogo de espionagem, né? Então eles ficam muito tentando descobrir, inclusive o exército leva o Nakata embora para tentar descobrir o que foi que aconteceu. Então os exames são feitos com todas as crianças e todas elas ficaram normais, sem sequela, menos ele.
ele perde a capacidade de leitura, ele não lê mais, ele não consegue ler, porém ele ganha uma capacidade de conversar com gatos. E é bem estranho, né? Mas é isso aí. Então, ele não consegue trabalho, ele não consegue, ele vive de pensão do governo e ele vive de encontrar gato perdido, porque ele conversa, né, com os gatos, mas aí então vai acontecer umas coisas muito estranhas aqui, que vai culminar numa morte, ele não sabe se ele matou uma pessoa, a gente também fica muito em dúvida, assim, e ele põe na cabeça que ele tem que ir para um lugar chamado Takamatsu, e ele vai encontrar também um caminhoneiro chamado Oshino. Esse Oshino, ele se identifica muito assim com o Nakata, porque parece com o avô dele. Então vai ter eles vão viajar juntos, o Oshino vai ajudá-lo em todas essas coisas estranhas. Ele só sabe que ele tem que ir para esse lugar para encontrar uma pedra. Aí essa pedra ele tem que abrir como se fosse um portal dessa pedra, e ele vai abrir esse portal e ele precisa fechar esse portal. E enfim, é bem mesmo complicado de explicar. Bom, tem uma passagem aqui do livro que ele fala da sonata de Schubert, eu acho que é assim que fala, que inclusive é o Oshino que vai falar. Ele diz que essa sonata de Schubert, ela é imperfeita, e por conta dessa imperfeição é que ela se torna perfeita, digamos assim. Ela é tão maravilhosa por conta dessa imperfeição. E eu fiquei pensando se não seria bem isso que o Murakami fez aqui, sabe? O livro dele é tão maluco, essa história é uma história tão maluca, que ela de imperfeita acaba atingindo essa perfeição. Enfim, eu creio assim que deixei de falar muita coisa mesmo, porque ele é um livro bem extenso, é uma história bem extensa. Mas eu creio assim que eu consegui falar o básico, né, dessa história maluquíssima, assim. Eu creio que os outros também, os outros livros dele também são assim, porque normalmente os livros orientais, eles já têm uma certa dificuldade, assim, para nós ocidentais, por conta da cultura muito diferente, mas esse aqui nem é tanto isso, é a forma mesmo que o Murakami escreve, mas de qualquer forma eu fiquei bem impactada com esse livro. Eu creio assim que você precisa abrir bastante a sua cabeça, abrir sua mente para você conseguir ler o Murakami. Bem, a câmera caiu, olha que beleza, mas eu nem vou colocar no tripé mais para concluir o vídeo. E, enfim, eu fiquei apaixonada, assim, pelo Murakami, pela literatura dele. Pretendo ler outros, acho que, não sei se talvez este ano. Minha lista já tá bem fechadinha, assim, para este ano. Mas eu pretendo ler outros livros dele, porque realmente é uma experiência bastante enriquecedora, sabe? Então é isso, esse foi o vídeo do Haruki Murakami, Kafka à beira-mar, ok? Até mais.